E aí, rapaziada, tudo beleza? Começando mais um podcast de segunda. Hoje vamos falar sobre periodização de provas de triatlon, principalmente de longa distância. E vamos contar com a presença ilustre aqui da Fabi, triatleta forte aqui de Maceió. Meu nome é Odair Seixas. Sou Neto Cavalcante. Eu sou brasiliano. E eu, a Fabi Moura. Isso aí. E você tá no Triatlon de Boa. Se estiver assistindo no YouTube, se inscreve logo, para não esquecer. E aí, rapaziada? Nosso protocolo sempre, né? Como é que estão aí? Como é que vocês estão? Como é que tá? Antes de entrar no assunto, fazer aquele velho relatório, né? De como é que estão os treinos. Se tá tudo verdinho. Como é que tá aí, Netão? A minha tá 100% verde. Tá. Ainda faltando a natação ainda, né? Lógico. Então não tá 100% verde. Tá, que no meu treino só tem ciclismo. Ela já chega fazendo treta, velho. A pessoa disse que tá 100% verde, só tá faltando a natação. São 3. Tá faltando a natação? Porque ainda não entrou no meu treino. Mas hoje eu visitei o mar. Tá, Eu vi. E aí, Brasil? E o seu? Falar com o professor Júnior, viu, Neto? Sobre essa pendência sua aí. Pode não. Eu encontrei com ele ali que o Brasil deve ter falado que Falei, eu não sou com ele, vai dar treta. Ah, por isso que você não sabe, entendi. Eu tô tudo verde só na planilha, porque as pernas, meu amigo, já começou a pegar. Agora bateu arrependimento de estar inscrito no guerreiro. Amanhã já tem 160 pra esquentar a careca. Ô, gota. Nesse sol, hein? E aí, Fabi, como é que estão os treinos? Estão indo, tá ficando verdinho. Voltei a correr essa semana, depois da maratona, porque tava destruída os pés destruídos. Aí voltamos a correr. Voltei quarta-feira. Só uma dica, por favor, quando voltarem a correr, não voltem dia de quarta-feira, que é dia de tiro, né? Eu fiz essa loucura, então eu fiquei mais destruída ainda. Mas o resto tá tudo bem. Era só você, ao invés de fazer o de quarta, fazer o de segunda, né, velho? Foi igual eu. Uma vez voltei logo pra fazer 130 km de bike. Eu voltar? Não tinha lá, não. Aí não tiro. É dodói. Beleza. Parabéns, viu, Fabi, pela maratona. O vídeo, e parabéns ao Daí também, editor, cinematografista. O vídeo ficou bem emocionante mesmo. Ficou massa. Ficou ótimo. Show de bola. Foi ótimo. Deu até vontade de fazer uma também, mas passou. Vou deixar pro Ironman do ano que vem. Aí tá tudo certo. Antes da gente começar, saiu a lista dos inscritos. Tem uma galera de Maceió, né? Que vai fazer o Floripa. Faltou aí o Fabi, o Calhorda também. E eu tá querendo fazer, né? Eu queria. Depois deu vontade. Depois que eu vi todo mundo, deu vontade. Eu sabia. Ao Palatu tem, viu, Fabi? Tá bom. Olha. Valeu. Peraí, deixa eu pegar aqui. Opa, tu tem um contato? Manda aí. Então, hoje nosso assunto principal, obviamente, que outras coisas podem ser abordadas, é sobre periodização de provas de triatlon. Porque a gente, principalmente nas provas de média e longa distância, 70.3 já é longa distância, não é, Brasil? Já é considerado longa? Com certeza é longa distância, com certeza. Pois é, então existe, pode até ter variações aí de metodologia de um treinador para outro, mas em qualquer metodologia, qualquer tipo de abordagem, existe um método de progressão gradativa, né? Com vários momentos durante a periodização. E aí uma coisa que sempre causa estranheza nas pessoas é que quando a gente fala, e aí, você vai pedalar amanhã? Vou fazer 150 amanhã. Aí a pessoa leva um susto, né? A pessoa que não é do triatlon pensa que é assim, você começou ontem e amanhã vai fazer 150 km de bicicleta, né? Não é bem assim, é um processo até você chegar nos 150, 160, 180 e assim sucessivamente em todos os esportes. Aí
Pra quem não sabe, né, é lógico que a Fabi vai se apresentar direito, mas a Fabi, ó. A Fabi é nutricionista, não é especializada em esporte, né? Ela vai falar um pouquinho melhor, mas entende um pouco dos Paranauê. Aí, antes da gente, do brasiliano fazer as considerações iniciais aí sobre a periodização, eu queria que você se apresentasse, Fabi. Então, como o Adair falou, meu nome é Fabiana, eu sou professora de nutrição, mas a minha parte mesmo assim, de dar aula, eu não sou da nutrição esportiva, não entendo absolutamente quase nada. Na verdade, a gente acaba aprendendo, né, com o tempo, mas assim, não é minha área de especialização. Tanto que eu tenho uma nutricionista esportiva para me acompanhar ao longo desses 2, 3 anos que eu tô no esporte, 2 anos mais ou menos de Ironman. Então, eu trabalho na Universidade Federal de Alagoas, dou aula na nutrição clínica e a minha especialidade mesmo é tratar pessoas que estão hospitalizadas, né, que eu mais gosto de fazer. Então, eu gosto de tratar pessoas com doenças hepáticas, doenças intestinais, é o que eu mais curto. E o esporte surgiu como uma válvula de escape mesmo, porque senão eu sou meio workaholic, né? Então eu fico muito mergulhada no que eu gosto de fazer e eu estava muito fissurada no trabalho. E aí surgiu o triatlo de uma forma muito bacana, com amigos que foram incentivando. E triatlo é aquilo, ou ame ou odeie, né? Então eu fui da parte de amar, então eu me apaixonei pelo esporte e estou aqui até hoje. Aí a sua adição pelo trabalho você dividiu, né? Você agora é meio addicted em trabalho e meio addicted em triatlon, não é isso? É verdade. Aí alguma coisa sai perdendo, né? Nessa historinha. Aí eu tenho que entrar num equilíbrio aí como todo mundo. E ainda ser mãe, né? É isso aí. Eu acho engraçado, deve ser muito fácil. Eu acho engraçado quando às vezes as pessoas falam, o triatlo é uma terapia. Pra mim, para mim é um negócio que me deixa mais doido ainda, né? A pessoa às vezes vai precisar da terapia por causa do triatlo. Mas no começo eu acho que a gente fica paranoico mesmo. Não tem esse que não passa, não. Eu vi o Neto falando no podcast dele. A gente fica paranoico, não tem jeito. Aí depois a gente começa a encontrar uma forma de não ficar tão noiado, né? Mas quando chega na prova não tem esse não. É porque vai amadurecendo, né? É um bombardeamento muito grande, né? São 3 esportes, é uma comunidade muito fechada, às vezes. Aí você vive intenso, né? Um esporte intenso. Todo mundo, mesmo que você faça de boa, você vive intensamente o triatlo. É verdade. Isso, exatamente. É verdade. Bom, então vamos falar sobre periodização, né, Brasil? Basicamente, você, hoje no seu treinamento para o Guerreiro de Ferro, que vai ser dia 12 de dezembro desse ano, você está em que fase do treinamento? Hoje a gente já está num período específico, né? Porque a menos de 60 dias de prova, os treinos é o que a gente chama de estar treinando para a prova, porque a gente passa muito tempo treinando para treinar, entendeu? Isso, cada treinador, cada metodologia tem um nome diferente, né? Às vezes tem gente que chama período de base, período específico, período de competição, tem outros que chamam de período de preparação geral e de preparação especial, são nomes mais ou menos para a mesma coisa, para processos que têm o mesmo objetivo, entendeu? Mas agora, há 60 dias de prova, no caso de uma prova da duração de um evento do Ironman que dura entre 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 horas para todo mundo, a gente já está na preparação específica, né? Os treinos começam a ficar muito parecidos com a prova, entendeu? Entendi. Ô Brasil, esse período que fica entre provas seria para manter o condicionamento ou não perder tanto, alguma coisa assim? Não, é para ganhar um condicionamento específico da prova, entendeu? Pra gente desenvolver um sistema energético da prova, entendeu? Não, eu tô falando antes dessa periodização que você falou de 60 dias. Seria para manter, isso aí, não perder assim, tanto? Assim, dá pra explicar de uma forma desenvolvendo um raciocínio, entendeu? Porque, por exemplo, vamos partir do significado da palavra. O que é periodizar? O que significa periodizar na educação física, no treinamento desportivo, entendeu? Periodizar seria
significado teórico dos livros, né? Mas seria você fazer uma programação do treino, entendeu? Como é que você vai programar um treino se você pretende fazer um Ironman em Floripa ano que vem? Como no começo do ano a gente programou os treinos para fazer o Guerreiro do Ferro no final do ano? Como pegar uma pessoa que pretende... eu pretendo fazer um Oshi em janeiro, um Fetral em março, um Ironman 70.3 em agosto, um Ironman Full em dezembro. Como eu vou programar os meus treinos para que eu esteja na melhor condição possível de desempenhar na prova, no dia da prova, entendeu? Como é que eu vou fazer essa distribuição? Quando eu vou treinar intensidade, quando eu vou treinar longo, calmo, devagar, entendeu? Quando eu vou fazer um bloco de um mês muito forte e depois eu vou colocar um mês mais tranquilo, entendeu? Isso é periodizar na prática, entendeu? É fazer a programação das cargas de treino, sendo cargas divididas nos componentes aí de frequência de treino. Você vai treinar todo dia? Vai treinar quantas vezes por dia? De volume de treino? Vou treinar hoje, eu vou treinar 1 hora de corrida, eu vou treinar 1h30, vou dar tiro, quantos tiros, entendeu? E de intensidade, vai ser leve o treino de hoje, vai ser leve a semana, vai ser uma semana regenerativa, entendeu? É você dividir as cargas de treino durante um período de tempo para focar no seu objetivo, entendeu? Isso falando de atleta amador, que é o público-alvo da gente aqui, porque para o profissional, para o atleta olímpico, funciona de uma forma diferente, porque o foco às vezes é muito longo, né? São 4 anos, um ciclo de 4 anos para o cara estar no máximo numa data daqui a 4 anos, entendeu? Mas atleta amador, é o caso da gente e o caso, acredito que todos que estão ouvindo, é isso, é distribuir durante o ano a programação de treinos para que o cara esteja saudável, esteja se divertindo, treinando, entendeu? Esteja evoluindo, progredindo e esteja no melhor dia no dia da prova. A periodização é basicamente isso, entendeu? Não sei se eu respondo. Não, eu acho que eu nem respondi a pergunta, né? Mas foi uma forma da gente começar a desenvolver o raciocínio. O que eu tinha entendido da pergunta da Fabi era tipo assim: tô sem prova-alvo, eu treino o quê agora? Entendeu? Certo. Eu faço um treino de manutenção, porque você não precisa ter aqueles volumes altos tanto de corrida quanto de qualquer outra modalidade. Perfeito. Se você não pretende fazer uma prova de longa distância, não é isso? Isso. É o seguinte, fora do período específico da prova, a gente treina para se tornar o melhor atleta possível, entendeu? Vai ser o melhor atleta possível. Por exemplo, no caso da gente, que é o triatlon, mesmo o triatlon muito intenso de sprint, um mini sprint, um olímpico, e aí as longas distâncias mais ainda, são esportes totalmente aeróbicos. Por mais que a gente treine em intensidade, são esportes aeróbicos, entendeu? Você consegue fazer uma prova, qualquer prova de triatlo, só treinando leve. Com certeza você consegue fazer isso. Então, a gente depende muito de um marcador fisiológico, que é o limiar anaeróbico de desempenho. É o principal fator de desempenho em prova de triatlo. É o limiar anaeróbico. Quanto melhor o limiar anaeróbico você tiver, melhor você vai sair, entendeu? Mais confortável vai ser fazer uma prova de boa, entendeu? Então, basicamente, no período de base, você desenvolve essas capacidades que deixam você o melhor atleta possível para você, se precisar, em 2, 3, 4 meses, você fazer um período específico e fazer aquela prova, entendeu? Tem treinadores que falam, não, qualquer prova que você tiver... você quiser fazer, se você tá num período de manutenção bem certinho, por exemplo, você passou um ano treinando tranquilo, no máximo 1 hora por dia, correndo de vez em quando, colocando um longo de 15 km, fazendo um treino sem se preocupar com prova. Se você tá bem condicionado, você consegue treinar para qualquer prova em 3, 4 meses, entendeu? Porque aí é o período específico, entendeu? Você se desenvolve para ser o melhor cara possível. Vamos fazer um paralelo assim com concurso público. Você não está focado em nenhum concurso público, mas o concurso que você quer fazer talvez seja daqui a 3, 4 anos. Mas você está lá estudando para ir absorvendo a matéria. Quando sair o concurso que você quer, você pega o edital e vai estudar o específico do concurso. Entendeu? O período de base geral, de manutenção, seria isso. Lhe deixar... você é o melhor possível para as condições que você tem. Aí quando entra um período específico de uma prova, você aplica o específico da prova. Se é o Ironman, as capacidades necessárias do Ironman. Se é de um sprint, as capacidades necessárias de um sprint. Entendeu, Fabi?
Show de bola. Compreendido. É tipo para tentar deixar o seu VO2, teria mais ou menos Também. Para manter um limiar do VO2 dentro daquilo que é... Para não precisar subir tanto num período da prova. Por exemplo, tá em 40 para ir para 50. Você não vai conseguir isso num período tão curto. Entendi. O VO2, no caso... Tô ficando sabida, tá vendo, assistindo esse podcast de você. O VO2... É porque são marcadores diferentes. Assim, tem a sua capacidade... Você vai entender bem isso, já é a sua área. A capacidade glicolítica, né? Anaeróbica. Aí o VO2 é a capacidade aeróbica máxima. O VO2 máximo. E o limiar anaeróbico é onde as coisas entram em desequilíbrio, né? Para não ser muito... É onde fica forte o treino. Por que a gente... Assim... O VO2 ele varia muito pouco ao longo da vida decorrente do treinamento. Se você treinar muito, você melhora o seu VO2 5%, 10%. Já o limiar anaeróbico, você consegue alavancar ele demais com o treino, entendeu? Então o ganho que você tem, o benefício de você desenvolver o limiar anaeróbico é muito maior do que você estar se matando para desenvolver o VO2, entendeu? É por isso que a gente treina tanto em limiar, né? É muito mais, a gente treina muito mais em limiar do que em VO2. VO2 às vezes é um treino na semana, poucos tiros. Em limiar não, é 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, justamente por isso, porque a gente evolui o limiar muito mais fácil, entendeu? Só que... mas tem uns malucos aí, né, Fabi? Tem uns malucos aí que não é meio assim, não. Que tem determinada zona lá e ele fala, não, essa zona aqui... mas aí Mas isso é coisa de gente doida. É como funciona... O corpo humano funciona assim, né? Aí o treinamento, às vezes, fica diferente, né? Mas é basicamente isso. O que acontece, por exemplo, tem provas de triatlon que você faz a prova no limiar, entendeu? Vamos dizer um sprint, os 5 km de um triatlon sprint, se você quer realmente fazer forte, você vai fazer ele no 100%, no limiar anaeróbico. Então, pro sprint, você treinar no limiar vai fazer parte do específico da prova, entendeu? Tá entendendo? E no período de preparação geral, você vai treinar coisas diferentes do limiar. E é basicamente, para um Ironman full, é o inverso. A gente praticamente não compete no limiar, no Ironman full. Você não quer pisar no seu limiar, você quer ficar bem longe. Entendeu? Porque o limiar ele destrói durante 10 horas, 12 horas. Então você quer treinar o limiar antes, no período geral, para fazer um Ironman full. E quando for chegar aos 3, 4 meses próximo da prova, que é, por exemplo, o meu caso, que eu vou fazer a Ironman full daqui a 2 meses, eu já não estou treinando tanto o limiar. A gente pisa um pouquinho no limiar para manter ele no lugar. Mas a gente treina muito mais, por exemplo, o Endurance, que é o que a gente vai usar na prova, entendeu? Periodizar, tem um autor bem famoso americano que é o Joe Friel, né? Depende de quem fala, da pronúncia de quem está falando. Ele diz assim, periodizar é uma coisa muito simples, é tornar o treino mais... Quanto mais perto da prova, o treino fica mais parecido com a prova. Pronto. Qualquer outra definição de periodização é complexidade, mas é isso. Quanto mais longe da prova, mais diferente da prova. A prova é curta, mais longe, você vai fazer treinos mais longos para ganhar aquela resistência aeróbica, tal, entendeu? Fazer mais rodagens. E vai ficando perto da prova. Exemplo prático. Tá longe, meu prova-alvo do ano é o sprint. 6 meses antes você vai estar fazendo aquelas corridas de 15 km, entendeu? Essa é o que chama de periodização inversa, né? Reversa, né? Que é, você pega o contrário. Longe da prova você faz diferente e vai... Não é periodização... Isso, agora o nome me fugiu. É basicamente isso, é de deixar quanto mais perto da prova, mais parecido com a prova, entendeu? A periodização reversa é o contrário. Você treina... o longe da prova, e perto da prova você coloca a intensidade, mas tudo é isso, é você fazer um planejamento para perto da prova tá muito parecido com a prova, entendeu? Período específico da prova. Show de bola. Ô Brasil, e tem você falou aí, em 3, 4 meses você se prepara, você estando bem com um treino de manutenção, em 3, 4 meses você se prepara para qualquer prova. Isso. É qualquer prova mesmo, ou existe um limite assim, um limite não, né? Um mínimo viável
de semanas para determinado tipo de prova. Por exemplo, no 70.3 eu preciso para... Lógico que isso depende muito do objetivo da pessoa, né? Se ela só quer terminar é uma coisa, se ela tem objetivos mais performáticos, aí já é outra conversa. Mas tipo, eu tenho uma quantidade mínima de semanas que eu preciso para me preparar para o 70.3, para o Ironman, para uma ultramaratona. Existe isso? Assim, quando eu falo 3, 4 semanas, são 3, 4 semanas de treino específico. Mas a pessoa precisa estar treinando há muito tempo, entendeu? Não quer dizer que, tá faltando 4 meses pro Ironman, eu vou fazer um Ironman, entendeu? Aí não funciona. Você precisa estar treinado para treinar, entendeu? E durante 4 meses você vai treinar para a prova. Mas você precisa estar muito bem. Às vezes o período de preparação às vezes é até maior do que o período de específico, entendeu? É até mais volumoso, dependendo do objetivo, né? Porque é uma coisa, quem treina mais vai estar melhor, entendeu? Isso é uma coisa meio lógica. Mas período mínimo de semana é aquela coisa, é a experiência, os treinadores vão fazendo e chegam a determinadas conclusões, né? Tem coisas validadas cientificamente, mas tem coisas que são da percepção, apenas práticas. Mas assim, se fala muito específico de um Ironman Full, 16 semanas de específico. E aí, se você, por exemplo, entrar no Training Peaks e ver lá os training plans que eles vendem, os treinadores colocam lá na loja online, lá você vai ver, treine para um Ironman 70.3 em 12 semanas. Aí o cara às vezes quer ser mais ousado, vender mais, botar mais curto, né, para ser um negócio, quero treinar em menos tempo. Mas é basicamente 16 semanas para um full, 12 semanas, 14 semanas para um 70.3. Triatlo olímpico sprint é aquela coisa, você bem condicionado, você vai lá e faz. Agora, se você quer fazer no máximo da sua capacidade, você vai ter que colocar uma fase específica aí de 10 semanas para um olímpico, entendeu? Porque o corpo não segura determinadas capacidades por muito tempo. Por exemplo, o Ironman Full a gente precisa de endurance. Aí, faltando 4 semanas, você sobe o volume dos ombros. Você começa a fazer 140, 160, 180. Você começa a absorver o volume, mas você perde, você não consegue sustentar o corpo meio que perde os 160, 180 que você fez em 3 meses. Depois de 5 meses, esse treino não serviu para nada, entendeu? Você não leva. Você não leva. Então não adianta estar 6 meses antes treinando tão específico assim para um Ironman Full. Mas por que as pessoas fazem? Porque faz parte do período de preparação dela, entendeu? Tem dois... A periodização se relaciona muito com alguns princípios da educação física e do treinamento esportivo, que é o princípio da especificidade, né, que é basicamente o que eu falei, que é quanto mais perto da prova, mais específico o treino tem que ser, e o princípio da sobrecarga, que é você aumentar tem que treinar o volume e intensidade gradativamente. É que a carga, né? Então, sejam alguns dos componentes. O volume, a intensidade, a frequência, você tem que ir aumentando para poder melhorar. Se você treinar sempre a mesma coisa, você entra num platô. Só que você também é capaz de ir lá fazer a prova no platô. Isso não quer dizer que você não vai fazer a prova, não é impeditivo da prova, mas só aumenta as suas capacidades se você colocar sobrecarga, entendeu? E quando o cara é muito treinado, e também tem outro, é um próprio princípio, mas às vezes é meio que um mantra assim, que é o atleta, quanto mais treinado, menos treinável. Então a pessoa que está começando, às vezes ela entra em sobrecarga com pouco treino, entendeu? O primeiro Ironman que você vai fazer, se você fizer 180, 280, isso eu tô falando da metodologia que eu vivo e as minhas experiências com as minhas provas. E você já entrou em sobrecarga, já lhe preparou muito bem para uma prova de Ironman, fazer 280, por exemplo. Agora, o cara que já vai para a 10ª prova de Ironman, você pega um Josemar, 20 Ironmans, o Fabrício, 25 Ironmans, eles precisam dar uma sobrecarga maior, entendeu? Para poder evoluir.
o treino que eu faço com 2 Ironman, quem vai fazer o primeiro não pode ser o mesmo que o Josemar faz, entendeu? Porque ele precisa do princípio da sobrecarga para ele poder evoluir, porque se o objetivo dele for evoluir, se for só fazer a prova, ele faz para ter o condicionamento mínimo da prova, entendeu? Mas é importante ter sobrecarga e especificidade, né? Periodizar isso, fazer as cargas progressivas, o volume progressivo, entendeu? Aumentar sempre a hora. Porque, assim, um exemplo bem simplista mesmo, é melhor você treinar, vamos dizer, 1 hora um dia, 2 horas no outro dia, 3 horas no outro dia, do que só treinar 2 horas durante 3 dias, entendeu? O volume é o mesmo no final das contas, mas a sobrecarga o corpo vai responder melhor, entendeu? Você evolui melhor com isso. Era a minha Eu ia falar com você mesmo, Netão. Continue aí. Eu tava querendo tocar nesse assunto, que eu queria saber mesmo, porque a gente tava falando aqui de quem treina, de quem tá mantendo o treino, de quem, né? Ele tem uma manutenção, vem a manutenção e vou periodizar para um full, para um 70.3. Mas aí falando de uma pessoa verde, que tem vontade de fazer vamos lá, um 70.3, né? O cara é verde, o cara não fez nada. E quanto tempo ele consegue se preparar para conseguir fazer um 70.3? Vamos dizer que ele não seja um sedentário, né? Lógico. É uma pessoa que corre, vai ali na aula, faz seu exercício. Mas aí ele tem o interesse, né? De fazer um 70.3. Por exemplo, o cara vai... Vamos dar um exemplo assim. Eu vi uma prova de triatlon hoje. Mês é hoje, é outubro. E eu quero fazer o 70.3 em agosto do ano que vem. Não faço nada, vou começar do zero. Vamos dar esse exemplo. O que vai fazer? Quanto menos treinado, quanto menos tempo de esporte a pessoa tem, maior o período de base tem que ter, entendeu? Porque é a base. A base tem que ser maior, entendeu? E quanto mais treinado, menos a pessoa necessita de base. Então o que é que essa pessoa tem que fazer? Ela entrar numa base muito grande, entendeu? De aprender tecnicamente os esportes, entendeu? De desenvolver a natação, aprender a nadar, às vezes fazer base, entendeu? Fazer base, às vezes vai pra prova até só treinando base, dependendo do treinador, entendeu? Sem fazer a intensidade da prova. É aquilo que eu falo, o triatlon, às vezes você pega essas provas às vezes festivas aqui em Marcel Mochi, você quer desenvolver a pessoa demais, um atleta iniciante, não precisa, coloca ela para só praticar atividade, que ela vai lá e faz a prova e vai fazer talvez a melhor prova que ela fosse capaz de fazer, entendeu? Então é isso, quanto mais iniciante, mais a pessoa precisa de um período de base, de um período de... seria manutenção, fica meio estranho de fazer porque ela não tá mantendo nada ainda, mas aquele período básico. Seria de construção, né? Exatamente. De construção. De construção, de construção, exatamente. É como se você estivesse fazendo o alicerce. Não, porque assim, a gente tratou mais do atleta que já tá aí, né? Tipo, a doutora Fabiana, né? Aí é só fazer manutenção e periodizar, né? Agora pra maio de 2021. Vai nessa. Ô Zé, interessante. Eu aproveitar a presença da Fabi. E eu queria, tenho gravado alguns podcasts, já tenho gravado, né, para as próximas semanas, o podcast de convidados. Eu já gravei com mulheres. E existe diferença do treinamento. Não sei se eu estou te jogando aí numa fogueira, mas eu queria saber sobre periodização para mulheres, né? Não sei se você conhece a Mirelle, que é fisioterapeuta, é minha parceira, quem faz a minha manutenção, e esses dias ela fez um vídeo sobre... Faz a nossa. Sobre o treinamento, as especificidades do treinamento para as mulheres. Você já enxergou, você já viu isso na prática? Pra mim é... Bem legal. Deixa a Fabi comentar. Responde primeiro, depois a Fabi comenta. É o seguinte, na teoria do treinamento desportivo, não existe diferença nenhuma, entendeu? A periodização para todos esses princípios, essas orientações, essas diretrizes de periodização de prova para mulher é exatamente igual ao homem, entendeu? Exatamente igual ao homem. Isso em todos os níveis, entendeu? No nível olímpico mesmo, as mulheres vão treinar
fazer a mesma periodização de homem. Agora, eu acho que no microciclo aí pode mudar, e eu não sou capaz de falar com experiência, obviamente, de a questão das especificidades femininas, das hormonais, tal, ciclo menstrual. Isso, obviamente, para o amador, eu acho que para o profissional, até atleta profissional, deve intervir no próprio corpo, deve não, né? Provavelmente intervém no próprio corpo para poder alcançar uma performance maior. Mas, na minha opinião, no nível amador, isso tem que ser analisado, né, com muita individualidade e fica, óbvio, a critério da pessoa, da mulher, né, de decidir esse tipo de coisa, de adequar o treino ao próprio corpo, né, e não forçar o contrário. O esporte tem que ser saudável e a gente que tem que adequar o esporte à nossa vida, né, mas a Fabi é que vai poder responder com certeza com muito mais propriedade do que eu. Ô Fabi, aí eu não tô nem falando das múltiplas jornadas da mulher. Eu tô falando, tô falando especificamente eu falei muito com a Lavínia no último podcast sobre essa questão das jornadas da mulher e o esporte. Mas eu tô falando especificamente do questão hormonal mesmo. Você já teve problemas em ter que executar um determinado treino? Sim. Eu entendi. Acho que a fala do brasiliano é bem bacana. Todas as periodizações que eu fiz, né? No caso, eu fiz 3 periodizações maiores, pro 2 para o Ironman e essa para maratona. E todas elas são iguais, são semelhantes, são idênticas, tanto em tempo, quando a periodização é por tempo, né, de treino, então 1h30, 1h40, e você faz 2 horas no ritmo que você está acostumado a fazer, ou quando é por volume, 150, 160, 180 quilômetros, tanto que a gente faz o treinamento com os meninos, né? É comum a gente estar fazendo a bicicleta. Já peguei muita roda do Neto aí. Então a gente já anda muito. Fez 180 inclusive, né? Juntos. Os nossos 180 com o José brasiliano. E eu tava até o quilômetro 80. Até o quilômetro 80 você até o 80 eu tava. Comprou um terreno. Os nossos 180, né, Neto? Fomos juntos, né? Que a gente só tem esse 180 juntos. E o Brasil foi ele que nos levou por muito tempo ali. Então, assim, a gente faz junto, a corrida, a mesma coisa, né? A gente sempre tá junto de alguém para fazer, sempre os homens e as mulheres juntos. A questão toda, inclusive eu achei bem bacana isso, o Garmin agora tá colocando essa opção pra gente acrescentar o nosso ciclo. Eu percebi agora há pouco tempo, não sei se tinha mais tempo, mas agora ele acrescentou numa dessas últimas atualizações e a gente consegue colocar a data da menstruação e algumas características, como é que a gente está se sentindo. E aí depois que eu coloquei isso, eu comecei a perceber melhor como a coisa vai fluindo, os treinos vão ficando melhores. Sabe aquela história que a gente fala de flui? Então hoje o treino fluiu e aí a pessoa acaba saindo da zona, que é muito raro de eu fazer isso. Não sei. E aí a gente vai... Não, eu não faço mais isso. Tá. E aí a gente faz muito... É bem interessante isso. Dá pra gente perceber tudo de acordo com o aumento de estrogênio, redução de progesterona. E muda muito quando a gente faz reposição hormonal no sentido de uso de anticoncepcionais orais, por exemplo. Então, quando a gente usa um anticoncepcional, não tem mais esses picos, né? Por conta da manutenção dos níveis, por conta do anticoncepcional, você pode perceber como, para mim, que aconteceu, eu tive um desempenho melhor. E aí, isso que o brasiliano falou é interessante, porque a gente, como amador, acaba mexendo. E quando a gente tá naquela paranoiada, né? Eu já fiz maluquices, assim, pra poder estar na prova. O dia da prova bate com o dia do ciclo. Então, você vai no ginecologista, conversa com o ginecologista, né? Com o seu ginecologista, pra poder fazer alguma atenção pra nesse dia, porque fazer um Ironman no período menstrual é
surreal isso, né? Fazer uma prova nesse período. É muito desconfortável. Então a gente faz realmente programação com o uso de anticoncepcionais orais para esse período para ficar bacana. E aí você consegue perceber que seu rendimento melhora por conta disso. Você consegue evitar aqueles picos hormonais, você não tem tanta TPM, né? E isso atrapalha realmente, fora os gritos que você dá nas pessoas que estão ao seu redor. E você acaba perdendo algum coleguinha que estava lhe dando uma boa roda por causa de um grito que você dá. Então, é bem peculiar, acho que a palavra é essa. Mas vai variar de cada mulher. Tem mulher que não sente nada. Entendi. Mas é normal que isso aconteça. Fazer um treino, por exemplo, de 4 horas de bicicleta, que em 4 horas, na verdade, se transforma em bem mais do que 4 horas, porque você sai de casa 1 hora antes, você chega de casa 1 hora depois, e você tem um período de parada, né? Então, você tem esse período todo. Isso é muito desconfortável, você se machuca, como a Mirelle mesmo falou, você acaba se machucando muito, né? O local da virilha, você tem várias assaduras. Eu tenho colegas que precisam fazer punções por conta de ferimentos, de bolhas que surgem por conta do uso de absorvente e tudo isso. Então, realmente, a gente tem um problema a mais para fazer a periodização, que é igual em ambos os sexos, como o Brasil falou. Ô, daí, agora tem vale ressaltar que é igual não porque a ciência concluiu que é igual. É igual porque, como quase tudo na sociedade, se desenvolveu muito mais analisando os homens. Por muito tempo só participaram de Olimpíadas, só os homens participaram das Olimpíadas. Então o esporte masculino é muito mais desenvolvido. Então toda a ciência em torno do treinamento esportivo foi desenvolvida com o homem como objeto, né? O gênero masculino. E aí se adapta vai se adaptando às mulheres e, assim, a mulher consegue desempenhar fazendo a mesma coisa que o homem, mas não é conclusiva ainda de que é o melhor jeito de treinar mulheres, entendeu? Pode ser que daqui a ciência avance e se descubra, não, é melhor treinar a mulher vai conseguir avançar muito mais se fizer mais específico, entendeu? Com ela. É isso, entendeu? E na verdade, acho que é a mulher que se adapta ao treino. Era isso que eu queria dizer. Era isso que eu queria dizer. Aí a gente vai se adaptando, porque você não vai ter um treinador, pelo menos não que eu conheça, que vai fazer um treino específico de acordo com o seu ciclo menstrual. Deveria. Porque olha como é que vai ser, né? Então, eu não conheço, eu desconheço quem faça isso. Aí você tem 30 mulheres, né, na sua equipe, não vai dar para sincronizar os 30. Então, vão ser treinos para cada período. Quando você estiver na fase X é assim, quando estiver na fase Y é desse jeito. Então, eu acho que a pessoa que investir nisso, né, o treinador que investir nisso, ele vai ter que criar uma metodologia que esteja adequada para avaliar o impacto dessas suas interferências no desempenho. Então, eu não sei quem estaria disposto a construir essa ciência. É um tabu, né? Ela precisa ser construída. Ainda é um tabu no esporte. E com certeza isso vai variar de acordo com cada esporte. Então, vai ter que ter alguém que faça isso. Eu acho que, por exemplo, os técnicos de vôlei já devem ter visto. Com certeza. Eu acho que as seleções femininas que têm mais projeção já devem ter estudos nessa... E principalmente os países, eu acho que deve partir mais do esporte olímpico, né? Não das ligas comerciais e tudo mais. Isso deve haver algum estudo com relação a isso. Principalmente o técnico de uma seleção feminina. Tem quantas de vôlei, de handball, que, né, a de vôlei é a maior que tem, né? Eu imagino que seja a maior que tem. Mas são muitas mulheres. Ele tem que ter alguma estratégia, né? Tem que ter uma estratégia e ele percebe, né, assim, pela sensibilidade do convívio só com aquela equipe. É diferente, por exemplo, do treinador de triatlon, que não convive apenas com mulheres, convive com homens e com mulheres. E com o nosso esporte, no termo, em relação ao sexo feminino, ainda é incipiente, né, é algo que está crescendo, mas a gente sabe que está muito longe
comparativamente em números ao do sexo masculino, então fica muito difícil para conseguir fazer esse grupo controle, né? Mas alguém que for fazer, quem sabe, né, Brasil, seu TCC, olha aí, ó. É o que eu tava ideias. pensando aqui, né? Já vai ser seu TCC. Aí, ideias. Comparar como é que tá o desempenho, pegar esses dados. Você sabe que eu sou cientista, então eu começo a pensar coisas. Eu não quero dar spoiler, mas a gente conversou algo nesse sentido com o podcast da Lavínia, que vai sair amanhã. Eu acho ela bem mais adequada do que eu pra falar sobre... E aí, mas sobre mulheres, né? Pois é, não vou dar É. spoiler, até porque não é spoiler, porque quando esse for ao ar, o dela já foi. Vai ser depois. Então eu posso comentar mais. No caso do projeto dela, é mais na parte, eu não sei se esse é o termo correto, antropológica, é mais sobre a história do esporte, né? E ficou bem legal. Ou seja, se você não ouviu ainda o podcast da Lavínia, ouça. Ou assista ou ouça, você que escolhe. Mas assim, eu acho que deve realmente ter poucas iniciativas aí, porque a gente simplesmente não ouve falar. A gente ouve falar sobre um monte de estudos, né, que estão fazendo por aí, mas sobre isso realmente eu nunca ouvi falar. Deve ser muito difícil, né? Eu já vi sobre bloqueio, né? Para bloquear durante anos, inclusive, né? Fazer bloqueio da menstruação durante anos. É porque também o que acontece na ciência do esporte, na ciência do treinamento, tudo é feito primeiro na prática, para depois a ciência tentar aplicar o método e ver se é válido, se não é balela, não... porque sempre... com certeza domina o método científico 100 mil vezes melhor do que a gente, mas... porque deve partir sempre da percepção de alguém, né? Alguém percebeu alguma coisa como você fala, por precisa exemplo, estudar sobre isso. Por exemplo, o Bernardinho, super vitorioso com seleção feminina, né? Com as duas, né? De vôlei. Depois veio o Zé Roberto também, super vitorioso no vôlei com as mulheres. Então, a ciência vai lá... os pesquisadores e ver o que é que ele fez que funcionou, entendeu? Para aplicar um método científico e aí a ciência depois publicar e tornar conhecimento, né, científico o que é que foi feito e assim a ciência avançar. Então, às vezes é muito isso, acontece na prática. O professor Júnior fala muito isso. Eu sou um cara prático, eu faço aqui os meus treinos da minha cabeça. E a ciência depois que tem que vir aqui explicar porque às vezes o tiro de tanto com intervalo de tanto funciona para uma prova de tantos metros ou não funciona, entendeu? Então a gente precisa de qualquer forma de muito mais mulheres praticando o esporte para que isso se torne um objeto de interesse, de estudo e a ciência se desenvolva, entendeu? Realmente fundamental a presença das mulheres. Precisa ter um N. Precisa ter um N, né? Pra ser validado. Mobilize aí a mulherada, viu, Fabi? Eu acho que tá crescendo, né? Eu acho que já tem muita gente, pelo menos aqui em Maceió, a gente já tá vendo que tá bem bacana, porque antes eram 3, 4. Hoje a gente já consegue ver as assessorias aí cheias de meninas praticando. É bem bacana. Bem bacana mesmo. Parece planejado, mas está convergindo muitas coisas com o podcast da Lavínia. Mas então, show de bola a gente tocar nesses temas. Agora tem outras questões também que eu queria aproveitar aqui o momento. Manda. Porque, como a própria Fabi falou, né, tipo, eu não faço mais isso. A questão de você treinar além do que foi programado. E isso independente da etapa da periodização, seja ela eu acho que durante o treinamento específico ocorre menos, porque eu acho que a pessoa já tem um certo objetivo, a pessoa tem um objetivo, seja ele de terminar ou terminar abaixo de X horas, ou seja lá qual for o objetivo dela, mas já tem um objetivo, então é muito mais difícil na fase específica o cara tá fazendo um overtraining da vida. Mas naquela fase de treinar para treinar, que você falou mais no começo, Brasil, qual
qual é o risco das pessoas treinarem além do do que foi programado? Muito bem. É o seguinte, assim, o risco é não desenvolver as capacidades que têm que ser desenvolvidas, principalmente, entendeu? Assim, principalmente não. É o primeiro, seria o primeiro, não um risco, mas o primeiro resultado que não seria alcançado. O risco maior é lesão, né? Sempre treinar forte demais, até publiquei um textinho um dia desses sobre isso. Treinar forte demais o tempo todo é a primeira porta que você encontra para lesão. Aí é lesão, overtraining, né? Que é o burnout também. Você desenvolver certas síndromes de que se torna insuportável continuar treinando, continuar praticando o esporte de forma sustentável. A questão de treinar fora da zona, por exemplo, o cara passa lá o Z2, correr no Z2 e vai lá pisar no Z3, é aquela coisa. O Z3, por exemplo, para essas zonas que a maioria da gente usa, né, que seria um moderado forte, é o que chama de happy herd, né, que é o feliz forte, é o forte alegre. Por que não é bom treinar nessa zona em momento nenhum do treino? Porque não tem muita diferença, por exemplo, você treinar num Z3, Z4 para o Z2, Z3, em termos de adaptação fisiológica, de você estar desenvolvendo capacidade. Não tem tanta diferença isso. Mas você treinar no Z3, Z4 cansa muito mais, lhe desgasta muito mais, entendeu? Você está pagando mais para ter o mesmo retorno de treino, entendeu? Às vezes assim, o cara tem um limiar de 4,30, ele correr para 6, vamos dizer, no período de preparação geral, ele correr para 5,40 e correr para 5,10, o ganho fisiológico de melhoria que você tem é o mesmo, não vai mudar quase nada. O que vai mudar é você correr às vezes para 4,30, que aí você assim, tô desenvolvendo meu limiar, ou correr para 4, vou estar treinando VO2. Agora, correr o treinador vai passar lá, corre entre 5,30 e 6,10, treino muito leve para essa pessoa específica. O cara vai lá, não, eu tô bem, corro para 5,10, tô me sentindo bem, corro para 5,10. O que acontece? Ao longo do tempo, se você fizer durante isso um ano, se você fizer o que o treinador planejou, o que o seu treinador planejou, você depois de 6 meses vai estar se sentindo muito cansado, que não era o objetivo, é um treino de manutenção, entendeu? É um treino de preparação geral, não é para você estar cansado como se você estivesse treinando para o Ironman, porque você está sempre pisando, é aquela coisa, você sempre demora a passar um pouco a mais a marcha do carro, entendeu? Quando é para colocar a quinta, você sempre segura a quarta numa rotação maior, é andar nesse 85%, 90% o tempo todo, entendeu? O risco é esse, é você tá acumulando fadiga desnecessariamente, entendeu? E quando você começa a fadigar mais, você começa a gastar o combustível que você tem para se recuperar e para melhorar. Então, treinar fora da zona basicamente é isso. Você está se desgastando sem ter um retorno específico e acumulando desgaste que ao longo do tempo, durante 6 meses, 1 ano, vai pagar o preço lá na frente, entendeu? Pelo amor de Deus, treina na zona certa, todo mundo, né? Tão Fabio, treine na zona certa. Confie no treinador, no seu treinador, confie no processo. Vou confiar. Eu fazia antes, agora não faço mais não. Tá jogando energia fora, né? Porque eu sou não sei de nada, faz tempo que eu não treino com você. Eu sou muito chato, eu sempre falo, quanto mais leve for o treino leve, a rodagem, o de boa, o tranquilo, independente de como o treinador falar, quanto mais for tranquilo, na hora de fazer o forte vai sair mais forte, entendeu? Sempre é assim. Quanto mais intensidade mínima que coloque num treino longo, na hora do forte, não vai sair forte, entendeu? Porque do sábado pro domingo, se você correr 1h30, que era para correr para uns 5,30, vamos dizer que é o seu pace de rodagem, você colocar uns 5, na quarta-feira você ainda não tá recuperada. Aí no domingo você não tá recuperado da quarta-feira ainda. E na quarta você não tá recuperado do domingo, da quarta e do domingo. E isso vai acumulando, entendeu? O problema é esse, treinar fora da zona, acúmulo de fadiga excessiva, entendeu? Desnecessário, pouquinho, e em vez de a curva ser subindo, do seu fitness ser subindo, mesmo que o Training Peaks diga que o CTL lá, o fitness está subindo,
a sua forma geral, o seu condicionamento biológico mesmo, fisiológico, metabólico tá caindo, entendeu? Quando você não faz o treino no que o treinador planejou. Entendeu? Aí Zé, Fabi, você se movimentou aí pra falar alguma coisa? Você ia complementar alguma coisa? Era. Não, eu ia perguntar a eles, porque é interessante essa questão do tá cansado. Então agora não, porque eu não tô pedalando na rua, né? Eu tô pedalando só em casa, desde o começo da pandemia, eu só pedalo no rolo. Mas quando a gente tava periodizando para o 70.3 ano passado, e aí a gente saiu para pedalar no sábado, eu lembro muito bem que a minha corrida de domingo, ela não encaixava adequadamente. Eu percebi muito isso, diferente de 2018, quando a gente ia mais de boa, né, Aldair? Quando a gente não ia tão forte quanto 2019. A minha corrida realmente de 2018, ela fluiu nos treinos muito melhor. Porque eu acho que dentro do que eu tava acostumado, que era planejado, porque eu não treino com potência, né? Então a gente ia no nosso ritmo. Já em 2019, que eu comecei a pedalar com os cavalinhos, aí eu pensei, lógico, eu forçava demais para poder acompanhar, e a corrida do domingo não encaixava tão direitinho. Encaixou bem na prova, ainda bem, mas é porque também você pedala só, né? Você não vai pedalar, não faz mais esforço do que o necessário, como você faz quando você está na roda. A gente se cansa muito mais para pegar a roda dos cavalos do que para você pedalar sozinho. Isso é muito mais lógico. Então isso aí que você falou foi bem interessante. Bem interessante, porque quando eu comparo os treinos, eu percebo, caramba, eu fiz um treino muito melhor em 2018 do que esse treino nessa periodização de 2019. E aí a pessoa lembra, mas é porque no dia anterior você pedalou com os cavalos, então a perna não se recupera, né? Sabe aquelas horas que o Garmin coloca? Que a gente não segue, pronto. O Garmin hoje o meu Garmin colocou 27 horas de descanso. Eu falei, não vou ter 27 horas. Vai ter, só treina amanhã já. Não vai rolar. Pronto, já teve. Quando ele fala 24 horas, você pensa, 24 horas, eu vou treinar amanhã, pronto, 24 horas. Mas essa coisa por exemplo, já no espécie, a gente tem que ter cuidado de. Eu tô preocupado para não me cansar excessivamente, mas precisa haver a sobrecarga, entendeu? O que a gente precisa é o ciclo lá do estressa, descansa, recupera e se adapta. É um ciclo sem fim, né? É o ciclo da vida aí do Rei Leão. Isso, você estressa o corpo, você vai depois descansar, vai se recuperar e vai se adaptar para depois estressar o corpo de novo. Às vezes isso acontece durante um dia, você treina de manhã, descansa, dorme e se adapta, e também ao longo de uma semana, ao longo de um mês, ao longo do ano e ao longo da vida. Essa curva tem que ser subindo. O que o treinamento faz, o que é que a habilidade do treinador, a ciência do treinador, a arte do treinador faz é aplicar o estresse correto, entendeu? O descanso correto, a recuperação correta. Isso é o trabalho do treinador, entendeu? Periodizar isso. Também faz parte da periodização do microciclo que a gente chama durante uma semana, ter os dias certos, saber distribuir durante a semana o treino de tiro, o treino longo, qual é o dia que... Por que a gente não coloca um treino muito difícil? A gente não faz um treino muito de tiro na sexta-feira para fazer o longo de bike, não sabe por quê, entendeu? Justamente isso, porque seria gerar uma fadiga excessiva que não traria benefício, entendeu? Às vezes faz, entendeu? Para quem vai pro Ironman, você já começa a fazer umas coisas meio malucas, mas tudo é isso. Posso futucar de novo? Claro. Então, aí outra pergunta que surge. Quando a gente vai fazer um treino, você falou que quanto mais perto da prova, mais os treinos têm que ficar próximo à realidade dessa prova. Isso. Você acha que isso também pode influenciar a questão de temperatura? Então, por exemplo, a gente começa... Climatizar, né, pra prova. A climatizar, porque eu vejo... Isso aí é uma dicotomia, na verdade. Tem gente que diz que é e tem gente que diz que não é. Certo. Como tudo na ciência tem. Se você buscar, você vai ter gente que diz que é e provas do contrário. Cabe você ter o discernimento. Sim. Então, assim,
Qual é a questão? Eu já corri, a gente já correu aqui no calor, que aqui não tem como você dizer, como você falou uma vez, né? Essa história do sol, quem corre aqui é um sol para cada um, não vai dizer que tem um sol para cada um em outro lugar, porque é o mesmo, é quente pra caramba. Então, eu já corri aqui e já corri no frio de 8 graus. E eu odiei correr no frio. Mas, por exemplo, se eu for fazer uma prova no frio, significa dizer que eu tenho que me preparar nos dias anteriores para correr nesse frio. Então, se eu vou correr às 11 horas, eu vou terminar minha corrida do Iron aqui de Maceió meio-dia, 11h30, meio-dia. Né? Se você for bem, tem isso também. Se você for bem, terminou 11h30, meio-dia. Então, significa dizer que 2, 3 semanas antes, não vai 3, né? Porque nas últimas 2 você não tá tão intenso assim. Você já vai começar a correr ali na aula meio-dia? Assim, aí já é de cada um fazer a sua própria experiência e ver o que funciona. E, assim, o que é certo, assim, o que é definido? Treinos que precisam de desempenho, você tem que fazer nas melhores condições possíveis, entendeu? Então, nunca vai sair para fazer um treino de tiro, que é o treino que você precisa colocar intensidade, o objetivo é ser intenso. Então, nunca vai fazer de meio-dia, entendeu? Porque o máximo que vai acontecer é se você tinha 10 tiros para fazer, no quinto você não aguentar mais. Você tem que ter cuidado com isso. Então, o treino mais intenso, o treino que você precisa desempenhar, você tem que fazer no melhor horário possível. E a gente sabe quais são os melhores horários possíveis para treinar, que ou manhã cedo ou fim de tarde, ou daí aí que gosta de, às vezes, treinar de madrugada também. A gente tem que procurar fugir do sol. Longão, eu não gosto, eu como atleta, eu não gosto de fazer treino longo no sol extenuante, assim, no sol escaldante. Por quê? Porque já tiram o próprio longão, já é um treino com a carga, com uma exigência do corpo muito alta, entendeu? Se você fizer um longão de 2 horas para um Ironman, de noite você já vai terminar destruído. Você colocar o calor já é colocar um fator de estresse muito mais alto, que provavelmente vai fazer você quebrar no meio do treino. E você nunca quer quebrar no meio do treino. Assim, a ciência não em lugar nenhum diz essas coisas que a gente vê atletas às vezes falando, bom é quebrar, porque a quebrar você aprende. Bicho, não, né? Também não. Bom é você manter a consistência no treino e fazer o que é proposto. É assim que se melhora, treinando sempre. E não tem como treinar sempre treinando meio-dia, entendeu? Mas eu vou fazer uma prova em Fortaleza, Cabra da Peste, vou fazer o Guerreiro de Ferro. Você não treina ao calor, você se acostuma, tanto psicologicamente quanto um pouco também fisiologicamente. Mas esse costume é uma coisa muito próxima, Fábio. A gente precisa passar 2 meses, 3 meses, 4 meses correndo meio-dia. Isso, pelo contrário, isso só vai lhe prejudicar, isso só vai fazer você desidratar com frequência, prejudicando a sua recuperação e a absorção dos treinos que você já fez, entendeu? Então, assim, pra mim, a melhor opção a opinião mesmo, é a opinião, é você treinar sempre nas melhores condições possíveis que você pode treinar. Às vezes... Deixa pra sofrer no dia, né? No dia, mas, por exemplo, às vezes eu tenho... todo mundo diz isso, assim, a corrente que defende isso fala exatamente o que você falou. O sofrimento é no dia da prova, que você tá preparado pra sofrer naquele dia e não sofrer antes. Eu mesmo, por exemplo, às vezes tem 40 minutos leve dia de sexta. Cara, então eu faço às vezes no calor, entendeu? Porque 40 minutos leve, se ficar um pouquinho mais exigente por causa do calor, aí tudo bem, não vai me matar. Entendeu? Mas se você pegar 20 km, você, vou fazer no sol porque na prova eu vou correr no sol, o máximo que você vai fazer é você sofrer demais e correr o risco de ficar doente treinando aqui em Maceió no sol e prejudicar o seu ciclo de treino. É porque a gente também tem que ter cuidado, porque a gente vê coisas... As pessoas começam a ver Instagram e rede social, YouTube, e vê o pessoal em São Paulo, em Florianópolis, em Curitiba, saindo para correr 9 horas da manhã, meio-dia, porque eu vou correr no sol, mas o sol para eles às vezes é 21 graus, 22 graus, o sol pra gente é de matar, entendeu? Então tem que ter esse cuidado. Eu acho assim, você aclimatiza um pouco antes da prova e também às vezes vale a pena botar o pé fora da casinha e arriscar um treino no sol para melhorar a questão psicológica, né? Aguentar o desconforto psicológico do calor. Agora, treinar no calor achando que vai
render mais na prova, eu acho, pra quem nível amador assim, a menos que o cara esteja indo pra Kona ou com objetivos muito, muito agressivos, e aí tem que tá bem casca grossa mesmo. Mas e foi pra aí, mim, Fabi? Fabi tá brigando com alguém ali. Mas Eita! mas Quem sabe faz ao vivo. Mas é isso, eu acho que treinar sempre nas melhores condições é fundamental, entendeu? É o que faz a gente melhorar. Treinar no calor tem algumas coisas fisiológicas, entendeu? Porque você treina fazendo menos esforço com a frequência cardíaca mais alta. Então isso traz algum benefício às vezes, entendeu? Você dá uma sobrecarga no coração, gastando menos as pernas. Como correr no frio ao contrário. Você poupa coração, gastando mais perna, entendeu? Tudo pode ser, é um jogo que pode ser jogado, só que Voltou, Fabi. Bem-vinda. Ó, daí você vai ter que ter trabalho aqui pra sincronizar de novo, porque eu tive que parar, porque eu dei um berro aqui em casa, você não tem noção. Mas pode deixar rolando aí, pô. Eu junto. Não, por causa do berro. Aí eu fiquei com vergonha. Ele tira. Eu tiro. Eu tenho que mostrar que eu sou uma pessoa serena. Tá bom. Então, voltando aqui pra parte que eu cortei, né? Digamos que eu cortei aqui. Aí, ô Brasil, o Neto e a Fabi devem lembrar. O Neto até o ano passado treinava com o Felipe também. E eu não sei se isso rolou em 2019, porque eu não fiz em Maceió. Mas em 2017, 2018... perto da prova, o treino de sexta-feira de corrida, que era mais leve, o Felipe colocava pra correr. Às vezes era meia hora, 40 minutos, era um treino curto. Ele colocava pra fazer esse treino entre 10 da manhã e meio-dia. Pra entregar esse treino, né? Começar, entendeu? Tipo, o seu treino deve estar contido naquele intervalo. Entre 10 e meio-dia. É basicamente o que eu faço também, assim, agora eu faço por iniciativa própria, entendeu? Não porque o treinador pede, mas eu também acho isso, por ser um treino de exigência geral baixa, você coloca um fator estressante a mais que é o calor, porque aí vai acostumando a pessoa um pouquinho ao calor, entendeu? Agora eu discordo completamente de fazer o treino mais longo, que com certeza é o treino mais exigente da semana para quem faz triatlo, mais do que o intervalo. A gente termina os treinos de tiro chorando, dizer que foi máximo, mas o longão é o que mata, entendeu? E os fazendo tiros... calor. E os no tiros, calor se você olhar direitinho... Agora fazendo sol de meio-dia. Se você for olhar direitinho, os treinos de tiro a gente sofre, mas meia hora depois tá recuperado, né? O longão não. Isso, a fisiologia tem explicação pra tudo isso, né? Porque assim, o treino de tiro desgasta mais a parte muscular, né? Não tanto a parte central, né? Já o longão, a fadiga é muito mais central. A bike, por exemplo, um treino de 5, 6 horas, a fadiga central, você fica mazelado por muito tempo, entendeu? Muito tempo com ele. Sequelado. É sequela. Show de bola. Você estraga seu sábado, na verdade. Não existe sábado. Quem tá treinando Ironman Full... Ironman Full é ar-condicionado. Eu mesmo é ar-condicionado e não pode entrar um raio de sol dentro do quarto, meu amigo, porque parece que vai cegar a pessoa de tanto sol que a pessoa levou na estrada. Pode crer. Então aí, Zé, Fabi, tem mais alguma pergunta? Eu tenho, assim, ainda falando sobre antes da gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho, Brasil, sobre a parte de polimento. Porque é uma coisa que antes da você treinar com assessoria e tal, normalmente as pessoas não se ligam, acham que tem que treinar forte até a véspera da prova, né? Aí tipo, na semana, uma semana, 2 semanas, como é que funciona exatamente? Exatamente não, né? Como é que funciona a parte do polimento? Não tem como responder exatamente, porque dentre todas as coisas meio nebulosas no treinamento esportivo, o polimento deve ser o que é mais... Controverso? Mais impreciso. Controverso. Cada treinador faz da sua forma e basicamente
funciona para quase todo mundo. Normalmente o treinador não erra polimento. Quem erra polimento é o atleta, assim, que em vez de descansar, quer correr forte demais, entendeu? Fica ansioso, né? Dependendo da prova, a ansiedade complica. O seguinte, o que é o polimento? É você descansar para tirar o estresse excessivo do treinamento, entendeu? Quem vai fazer uma prova muito curta, o período específico, obviamente, foi muito intenso. Então você tira um pouco do estresse, você joga fora um pouco de forma física nesse descanso, treinando menos, obviamente, para chegar na prova mais descansado. Então o polimento é isso, é descansar a pessoa. Porque a gente, Ironman Full a gente sempre usa como exemplo porque é uma coisa, é o maior, né? Então fica mais fácil de enxergar as coisas acontecendo, é o maior período de treino, de prova, mas você faz corridas de 30 km, 32, durante várias semanas seguidas, isso acumula, você não sente, né? Você, não, eu não tô sentindo nada, mas com certeza, se você for fazer a prova, você vai sentir uma hora, então você precisa chegar na prova descansado, entendeu? Eu tenho até um livro que é a maior referência sobre polimento, de um treinador famoso, o nome dele é espanhol, mas eu não sei exatamente qual país ele é não, que ele fala que não existe polimento certo ou errado, e o que existe é pouco polimento e muito polimento, assim, entendeu? E no descanso sempre erre pra muito, assim, entendeu? Se você tá na dúvida se vai chegar na prova descansado, óbvio que quem tem treinador, o treinador é que é o responsável por programar isso, mas você tem que sempre chegar na prova muito mais descansado. É melhor chegar na prova, qualquer prova, corrida de 5 km que você queira desempenhar. Óbvio que a gente, durante um ano, a gente às vezes faz prova sem periodizar. Não, vai ter uma corrida, eu vou participar da corrida e não quero mexer em nada no meu treino. Tudo bem, vai fazer cansado. E talvez vá lá e bata um recorde pessoal. Mas se é o seu objetivo desempenhar na prova, se é a sua melhor prova possível, você tem que chegar na prova descansado. E o polimento basicamente é isso. Agora tem as teorias da ciência, dizendo que o polimento em forma exponencial, né? Ou polimento linear, diminuir de forma linear a carga de treino, mas é tudo como se faz, mas é basicamente isso, colocar o atleta descansado e ainda em forma, um pouquinho destreinado, porque junto com o destreino vem descanso, colocar o cara na prova nas melhores condições possíveis. Eu já fiz polimento de toda forma possível e assim, eu sou dos que eu prefiro estar muito descansado para a prova. Eu nunca treino um dia antes de prova, para mim não há benefício nenhum, a menos que você vá fazer uma prova-alvo também bem pouco tempo depois, entendeu? Mas é sempre tá descansado um dia antes, perna para cima e estocar glicogênio para usar na prova. Mas é isso, tá na prova descansado, entendeu? Outra coisa, assim, a gente não falou sobre isso, não foi levantado, mas a questão da especificidade do treino, sobre, por exemplo, o cross-treino, por exemplo, como se encaixa numa periodização, a musculação, um crossfit que o atleta faz, entendeu? Acho que valeria a pena, não sei nem se vocês fazem trabalho de fortalecimento e tal, eu realmente sou uma parte que eu peco, eu acho que colocar ainda mais essa modalidade vai puxar muito tempo para quem já não tem tanto tempo para treinar, mas é importante, né? Vale a pena. E dentro de um ciclo de periodização, vale o mesmo princípio. Quanto mais perto da prova, mais específico. Quem vai fazer Ironman, por exemplo, um mês antes da prova, não. Assim, minha opinião pessoal, com o fundamento das coisas que eu leio e que eu estudo. Para fortalecimento. Para fortalecimento. Você não vai ter o ganho, entendeu? Você não vai levar esse ganho para a prova. E também aquela coisa, o princípio do quanto mais treinado, da especificidade. Para a pessoa que está começando, é o que eu falo, às vezes eu falo muito isso, a pessoa que está começando, ela vai para academia, por exemplo, a pessoa que está começando o triatlon, sai do zero, começou a praticar agora, está pedalando, está correndo, se ele jogar bola todo dia, ele vai para a prova de triatlon e praticamente vai fazer a mesma prova de triatlon, entendeu? Porque o futebol está desenvolvendo o condicionamento geral dele, é quase um treino. O futebol, qualquer esporte que você pratique, entendeu? Qualquer esporte aeróbico que você pratique vai lhe ajudar no triatlon, mas quanto mais treinado você for, mais específico o seu treino tem que ser, entendeu? Se você é o que falar, por exemplo, às vezes a pessoa se lesiona, machucou o joelho, tá com alguma lesão que impede a pessoa de correr.
então eu vou aumentar a natação, vou aumentar o pedal. Isso aí tem certos efeitos, depende do seu nível de treinamento. Se o Kipchoge lá, maior corredor do mundo, que apesar de ter perdido ainda continua pra mim sendo o maior, ele machucar o joelho e não puder correr, se ele for pedalar, vai servir pra quase nada, entendeu? Pra corrida dele, porque a corrida dele é tão evoluída que ele precisa treinar especificamente corrida para continuar evoluindo. A bicicleta basicamente é manter um pouquinho de condicionamento geral, assim, de pulmão, coração cardiorrespiratório, mas mesmo assim ele ia perder muito da capacidade de corrida por não estar fazendo específico. Então é isso, quanto mais treinado, mais o seu treino tem que ser específico, entendeu? É fundamental isso. Aí a parte de musculação ajuda muito na preparação geral, mas na parte específica da prova, o que vai lhe ajudar na prova de triatlon é treinar triatlon, entendeu? Show de bola. Voltando aí, só um espaço que eu não perguntei, tipo, eu vou fazer um full, né? Vai? Pretendo. Ao Palatu, ele disse. Mais uma vez, se o Galvão deixar. Tipo, 3.800, 180. E 42, viu, brother? 42 42 então, exatamente, eu ia falar. 42. Foi porque eu cocei a cabeça quando eu lembrei dos 42. Então, aí, nesse período que eu tô treinando, as distâncias, tá ligado? Tá entendendo, Zé? Certo. Eu vou fazer 180, eu vou pedalar 200, 210, 220, vou correr 52, 55, não sei, 50. Certo. Excelente pergunta, né? É o seguinte, o que vale é o estresse que você acumula durante a semana, entendeu? É o estresse que você acumula durante o mês. Você vai correr uma maratona, a Fabi correu uma maratona agora, eu tenho certeza absoluta que ela não correu a maratona antes da maratona, entendeu? Por quê? Porque às vezes você correr, um exemplo muito rústico, muito rudimentar, você correr 30 km num dia e 12 km, 30 no sábado e 12 no domingo, é um treino de maratona. Você correr uma maratona em 24 horas, entendeu? Isso faz parte da arte do treinamento, entendeu? Você ir acumulando corridas. Aqui a gente fala, não, você precisa correr uma maratona durante uma semana para um Ironman, entendeu? Assim, vamos dizer, corre 10 na segunda, 10 na quarta, 10 na sexta e 30 no sábado, dá conta, 60 quilômetros, entendeu? Distribuído durante a semana, o que vale é o estresse acumulado, o corpo vai se acumulando com o que você vai dando a ele ao longo do tempo, entendeu? Pra na prova você ser capaz de correr 42 quilômetros, entendeu? Ninguém corre 42 quilômetros antes da maratona, até porque eu digo, se você correr 42 quilômetros antes da prova, você já fez a maratona, entendeu? Então não precisa fazer mais a prova. E o do pedal também é isso, o que eu vejo é o pessoal pro full correndo até 35, né? Eu nunca vi porque mais do que isso, não. O que se fala de uma margem segura para um treinamento para maratona e para full são 3 horas. Tem gente que corre 35 em 3 horas, entendeu? Agora, quem corre lento, por exemplo, para 6h30, se você for correr 35, você vai correr 4 horas. Aí já... na minha opinião, é desnecessário. E nas metodologias que eu treinei, ninguém faz treino de 4 horas de corrida, que é quase a prova, basicamente. E aí é um desgaste, porque a corrida ela é exponencial o desgaste. Você correr 1 hora é um desgaste, você correr 2 não é o dobro de 1 hora, é muito mais. Você correr 3 não é o triplo de 1 hora, é muito mais. E 4 horas você vai precisar descansar quase um mês. Então é desnecessário você ter esse desgaste. Só que você consegue ter o mesmo resultado dividindo, entendeu? Em vez de correr 42, você correr 30 e 12, entendeu? 27 e 15. É por isso que faz o sábado e o domingo. Conjugar o sábado e o domingo. Faz a transição no sábado e no domingo tem pedal de novo. Pedal curto com corrida longa, né? Corrida longa com pedal longo com corrida curta. Aí junta com a sexta-feira também, vira 48 horas de treino. Aí vai acumulando, entendeu? É aquilo, você... já é aquele princípio que a gente tava conversando, entendeu? Você fazer as coisas acumular e 1 hora, dar o descanso adequado pra gente absorver o treino. Periodizar é isso, entendeu? Mas não se preocupe, você nunca vai correr 42, acho que nem profissional. Mas pedal acontece, né? É porque Brasil, pedal... O pessoal joga 200... Sim. É porque pedal, assim, hoje eu treino, né, estudo e sou estagiário de uma metodologia que não
tem muito mais pedais de 200 e tantos Mãe, eu quilômetros, tô que a gente gravando prefere aqui, distribuir de Gatônia. outra forma. Mas aí é muito da metodologia, a diferença do pedal. Por que o pedal permite você fazer mais a duração da prova? Porque ele dá condicionamento para, por exemplo, na prova você precisa fazer condicionamento para fazer em 12 horas. Então, de alguma forma, você precisa estressar o corpo para aguentar 12 horas. Então, fazer um pedal de 200 km aí que dá 7 horas, 7 horas e meia, vamos dizer, talvez seja ok. E porque você consegue se recuperar, o estresse no corpo não é tão grande quanto correr 4 horas, entendeu? É grande, mas se você fizer a progressão de cargas tranquilo, certo? E progredindo, você consegue fazer uns 200 km e na terça-feira já tá pedalando ok, entendeu? É o que você falou aí, né, Brasil? Interessante, cara. Não, quando você corre em 1 hora, né? 2 horas, aí o cara diz, não, eu faço meia maratona em tantas horas, então eu vou fazer. Né? Nada a ver, não tem nada a ver. Porque a maratona, depois que chega no muro, que é os 30 km, aí fica difícil, né, Fabi? Depois lá dos 30 começa. Mas Fabi correu de boa, velho. Mais dói pra todo De mundo. boa demais. Mano, é cínico o quê, rapaz? Dá pra ver no vídeo, você pergunta assim, tá sentindo calor? Eu falei, comecei a sentir agora. Aquilo foi uns 27 quilômetros que você fez essa pergunta. Depois, tá assim o meu gráfico, ó. Tava massa até os 27, depois... justamente. Esse paredão que você falou, ele existe realmente. Isso aí dá pra... A gente sabe. Mas eu lembro muito bem do que o Odair falou, que agora é cabeça. Ele ficava no meu ouvido direto. Agora não é perna não, agora é cabeça. E realmente... Você fazer um treino eu não consigo imaginar você fazendo um treino de 35 quilômetros para poder correr 42. Eu acho isso surreal, do desgaste que você vai ter. É extremamente agressivo. Quando você compara as suas métricas no sentido do que você sente num pedal, do que você sente a mesma quantidade de horas num pedal, do que você sente numa corrida, é completamente diferente. Para mim, por exemplo, o desgaste que eu tenho, eu fiz essa comparação esses dias, em termos de frequência cardíaca, para uma corrida, ela não se assemelha nunca ao que é num pedal. Então, a minha frequência ela vai muito mais alta quando eu estou correndo do que eu estou pedalando. E por incrível que pareça, fica muito parecida com natação. Porque eu me desgasto muito nadando. É aquela coisa de não ser algo tão natural, né? Então, aquilo que você requer mais concentração para fazer, inclusive, natação para mim é isso, fica muito parecida à frequência cardíaca da corrida. Eu me desgasto muito realmente. Entendi. Isso por isso que precisa de um período específico muito forte, né? Porque só para concluir, né, essa parte de priorização, a gente treina no período geral para ter o melhor 10 km, entendeu? O objetivo é sempre ter o melhor 10 km. Por que o 10 km? Porque o 10 km da grande maioria das pessoas é o que fica entre 40 a 55 minutos. Vamos dizer aí, é o meio da curva, né? Quase todo mundo é assim. E é onde está mais ou menos o limiar anaeróbico, entendeu? Entre 40 e 55 minutos. Então a gente está sempre querendo melhorar isso. Quase todo mundo quer melhorar um limiar anaeróbico. Chega no período da prova, por exemplo, na maratona e no Ironman, a gente quer desenvolver a capacidade de usar a gordura como combustível. Porque o combustível que a gente tem nos músculos, você com certeza conhece muito mais que isso, né? Que glicogênio muscular e o glicogênio do fígado, a gente só vai até 2 horas e meia, até 3 horas. Depois é com a gordura. E então a sua capacidade de usar a gordura é o que vai ser decisivo depois do quilômetro 30 da maratona para todo mundo, entendeu? Para o Kipchoge e para a gente. Então, o período específico para quem vai fazer um evento de longa distância é para desenvolver essa capacidade também, entendeu? Por isso que o período específico do Ironman a gente começa a fazer longo, mas não é o melhor longo.
Não é o melhor 140, o melhor 160. É o 160 no ritmo da prova. É importante isso, fazer o ritmo que você vai fazer a prova. O longo não é o melhor 20, o melhor 25 que você vai fazer. Eu vou fazer uma meia maratona treinando para o Ironman. Você não vai fazer a sua melhor meia maratona. Você não vai quebrar o seu recorde da meia maratona naquela prova. Você tem que treinar a meia maratona no ritmo que você vai fazer a prova. Porque é um período específico. Você tem que preparar o corpo para que o corpo vai fazer no dia. Se você corre o tempo todo a 5, mas na prova você só tem condições de correr 5,30. Quando você começar a correr 5,30, o seu corpo vai se sentir muito estranho. Você não está acostumado a correr devagar, entendeu? No caso do full. E o rápido é o contrário. Se você faz o específico para um sprint lento, devagar demais, quando chegar na prova você quer colocar intensidade, pô, 5 km, vai correr forte. Se você não treinou isso, o seu corpo não vai fazer na prova. Por isso que perto da prova, o treino tem que ser muito parecido com a prova, entendeu? Nutrição, ritmo, de equipamento e tudo, entendeu? É específico, a palavra específica é determinante nisso. Era isso que eu ia falar, só para fechar, para puxar também a brasa, né, para minha sardinha. É impressionante a necessidade que o corpo da gente tem de adaptar essa questão fisiológica do queimar a gordura, né, como é amplamente conhecido, você utilizar a gordura, de fazer essa cetogênese, né, que você precisa fazer, utilizar essa gordura como fonte de energia, e você não consegue fazer isso de um dia para o outro. Eu estou falando isso porque é muito comum as pessoas seguirem, como tem hoje muitos blogueiros, muitos treinos de outras pessoas em termos de alimentação, para tentar otimizar o seu uso ou gasto energético através de gordura, e você não consegue de uma hora para outra. Então você precisa adaptar o seu corpo a fazer isso. Que eu vejo de gente hoje, por exemplo, fazendo jejum, para poder, de uma hora para outra, hoje eu vou começar a fazer jejum a partir de hoje, para poder utilizar a gordura como fonte de energia, e vai treinar. É uma loucura incrível fazer isso. É como se de repente você nunca correu na vida e aí de repente você se inscreve numa prova de 10 km, sendo que você nunca correu nem 100 metros. Então, assim, é a mesma coisa. O corpo, ele precisa se adaptar, e para isso você precisa condicioná-lo através de uma nutrição adequada, que não é só no dia da prova, né? Então você realmente precisa seguir. Eu levo muito puxão de orelha da Isa. A Isa conversa demais comigo sobre isso, porque às vezes parece que eu não sou nutricionista. Porque ela fala, Fabiana, não pode, tem que ser desse jeito, tem que ser assim. Por quê? Porque a característica da nutrição esportiva é muito diferente do que eu estou acostumada a fazer, né? Então, a vivência é outra. O esporte realmente precisa de uma característica alimentar muito distinta para adequar esse treinamento, porque senão nada do que você fez vai funcionar. Tudo que planejou, tudo que o educador físico planejou, ele simplesmente vai por água abaixo, porque você simplesmente não tem energia para dar seu tiro de 100 metros, de 200 metros, ou manter uma endurance, porque não tem de onde tirar. Então, essa casadinha, ela é fundamental. Você não adianta ter uma boa nutricionista sem ter um bom treinador, e também muito menos ter um bom treinador sem ter um bom nutricionista que te acompanhe, sem você fazer a nutrição adequada. Puxei, não foi a brasa, gostou? Foi bom. Não, perfeito. O próximo amanhã, já vai ser sobre nutrição. Inclusive amanhã mostrou quem tem. É porque não tem como ver ali. Eu vou para o 160 e o que tem de bananinha e gel ali é uma eternidade ali, tá? A mesa tá cheia de bananinha e de gel, que é pra ter energia, lógico, e vai... Bom, mas porque isso... já tinha... A fogueira para queimar gordura já tá pronta. Se não tava pronta até agora, não vai ficar pronta mais não. Não. Pois é, isso é assunto para outro episódio também. Vamos agendar aí outro para falar sobre a parte nutricional mesmo, né? Do treinamento. Netão, mais alguma dúvida? Já estamos falando aqui há bastante tempo. Não, tranquilo. Fabi, mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Não, eu sou a maior fã, né, desse podcast. Tudo, comenta tudo. Então eu fico muito feliz de estar aqui. Participe mais vezes. Pode chamar. Já acho que já falamos sobre tudo que dava para falar. Netão, Fabi, querem acrescentar alguma coisa sobre o tema ainda? Não? Tudo de boa.
Triatlon de boa. Certo? Podcast de segunda. É isso aí. Eu acho que tá tudo certo, né? Eu acho que vai terminar ficando o podcast de segunda mesmo, porque o problema é quando atrasa, que aí não dá e vai lançar na terça, né? Mas tudo bem. Mas você tá ligado que fica engraçado esse nome, podcast de segunda, né? A ideia era esse trocadilho mesmo. Ah, tá. Então, rapaziada, muito obrigado pela presença de todos vocês. Netão, como sempre, aqui junto. Brasil, nosso nerd favorito. E a presença de mais uma nerd hoje que se segurou muito. Se deixasse ela dar aula aí, ia ter vários memes na tela, né? Vários gifs animados. Fabi Eu tava segurando aqui minhas mãos na perna. Perceberam, não? Percebi você dando umas olhadas assim de lado também de vez em quando. Mas aí, como o Brasiliano e o Neto já são de casa, podem dar um tchauzinho, que quem vai encerrar hoje é a Fabi. Então, se você estiver assistindo no YouTube, se inscreve, ativa aí as notificações. Se estiver nas plataformas, assina para saber quando tem episódio novo, beleza? Fabi, vocês aí falem logo aí, Brasil. Fale Brasil, Neto dá um tchauzinho. Na hora que a Fabi encerrar, eu dou stop aqui. Netão, Fabi, daí, valeu, tamo obrigado. junto. Fabi, obrigado aí, viu? Uma honra, seu conhecimento, massa, viu? Foi massa. Agora sim. Foi massa, adoro. Adoro vocês. Curtam, compartilhem, divulguem com seus amigos e sigam o canal. Beleza. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.